Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma obrinha nova aqui pro canal, mas é daquelas que vocês gostam. Nessa obrinha aqui tem apocalipse zumbi, um sisteminha camarada e muita gasosa, muito respeito, muita abundância, muitas coisas boas. Caso você goste do vídeo, não esqueça de curtir, comentar alguma coisa pra ajudar, considere hypar o vídeo também, porque eu faço tudo sozinho e dá um trabalho do caramba. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nossa nova história começa no ano 3204 do calendário divino, na região divina do norte, na cidade de Baidi. Nesse momento aparece o nosso protagonista falando que contanto que ele consiga bloquear aquele último trovão divino, nada mais impedirá sua ascensão à imortalidade. Ele também fala que a partir daquele dia ele, Subai, pisará oficialmente na terra dos imortais, comemorando que agora ele vai se tornar um imortal de verdade. Nesse momento aparece uma amigona olhando pro nosso protagonista através de um portal, invocando uma magia boladona. Ela começa a fazer um mantra lá, dizendo que o mais alto do submundo, não sei o que lá, espírito de fogo, mensageiro do céu e da terra, uma gota para atravessar, não sei o que lá, o talismã que acendeu e um monte de coisa invocando nessa espada dela aí. Nessa hora ela invoca um monte de espada, mandando que cumpram sua ordem, invocando uma magia chamada Trovão Divino. E nessa hora o protagonista percebe que os caras estavam na maldade, pois tem uma técnica vindo em sua direção. A mulher vem na maldade, invocando um trovão celestial divino, tacando o nosso protagonista, que mete uma barreira para se defender, muito bolado. E nesse momento o desenhista mostra que ele sabe fazer uma obra de respeito, né? Pois o nosso protagonista está abaixado, pois ele acabou de receber um golpe, e a nossa amigona vem pousando devagarinho. Nesse momento ela bota a espada na cara do nosso protagonista, que o cara já tá derrotado. Toda lindona, ela aparece dizendo que aquela discípula dele, Link 1, suplica para que seu mestre se renda. Irritado, o protagonista pergunta se ela ousa mesmo interromper sua ascensão, questionando se ela acha mesmo que ele não ousaria matar ela. Invocando uma magia boladona na sua mão de raio, o protagonista pergunta se ela acha mesmo que apenas a força dela é suficiente para te matar. Mas como ele é idiota e não prestou atenção nas suas costas, vem outra pessoa na maldade em alta velocidade querendo acertar ele. Tentando acertar não, ela realmente acerta e ele entra pro time do Rengoku e do Ice, pois a mão da mulher atravessa o cara. Nesse momento aparece outra aluna perguntando pra irmã Lin como ela ousa humilhar o mestre daquela maneira, sendo que ela tá humilhando também. Aparece mais uma gasosa de respeito falando que mesmo que seu mestre tenha cometido 1000 pecados, eles devem permitir que ele deixe aquele mundo com dignidade. E o nosso protagonista disse que entendeu que até ela tava nessa tramóia. Essa gasosa diz que acredita que nunca tratou o mestre injustamente todos esses anos, e ele diz que nunca imaginou que ela trataria ele assim. Muito irritado, o nosso protagonista fala que não importa quantas pessoas sejam. Invocando uma magia boladona, ele faz suas alunas recuar e quebra todo o chão, mandando irem todos de uma vez. Nessa hora aparece uma moeda gigante vindo do céu, e eu falei pra vocês que os caras estavam na maldade. Como se não fosse nada, essa moeda vem igual um cometa e acerta o nosso protagonista e amassa ele. Nosso protagonista também é todo pressionista, tá ligado? Toda hora ele invoca uma magia boladona, ele fala que vai fazer isso e aquilo, e aí toma uma porrada de alguém. Caído no chão, quase morto, ele fala que essa técnica é a moeda de cobre do tesouro caído, falando se a tal Shuer também está ali. Derrotado no chão, o protagonista pergunta cadê os outros dois aprendizes dele, perguntando por que o mais velho e o quinto não estão ali com elas. Aparece mais uma beldade cheia de respeito, mandando seu mestre não resistir. Se eu fosse ele, eu também não resistia. E ela diz que ele já cometeu crime demais para serem listados. Irritada, ela diz que foi tudo culpa do seu mestre e por isso ele vai acabar daquele jeito, e ele também não deve culpar os outros, mas culpar porque o cara tá aí no chão, derrotado, sem falar nada. Mas eu acho que o protagonista recebeu tanta pancada na cabeça que ele começa a se levantar e soltar um sorrisinho. Sorrisinho, caralho, o cara começou a coringar mesmo, foi o Coringa, deram tanta pancada na cabeça dele, usaram tantas técnicas que o cara ficou ali confuso, muito doidão dando risada. Como ele fumou até que vendia, o protagonista continua coringando, colocando sua mão no rosto, e eu acho que ele vai tentar alguma coisa. Se acalmando, o protagonista fala que tá tudo bem, falando que cometeu crimes demais para serem listados, perguntando se elas incluíram as acusações falsas também. Nesse momento eu acho que ele começou a ter a noção ali que ele é o protagonista e começou a invocar uma magia na mão, soltando um mais o que? Ele mete um jutsu do Naruto falando que elas realmente subestimaram ele muito. De repente as chamas começam a ficar em volta do seu corpo e ele fala que embora ele não saiba o que exatamente eles planejaram, já que desejaram tirar sua vida, ele não vai ter piedade. Ele libera toda a energia virando um Super Saiyajin, brincadeira, ele fica todo dourado. Nesse momento ele libera uma forma gigantesca falando que essa é a verdadeira forma da alma divina, a lei dos céus e da terra. Nesse momento ele tá muito irritado, falando que todas elas vão pro inferno com ele. A gasosa, cheio de respeito, fala que isso é péssimo, pois essa é a verdadeira forma da alma, dizendo que o mestre pretende se autodestruir, mandando elas pararem ele imediatamente. Enquanto isso, a gasosa de cabelo vermelho diz que isso é uma droga, questionando onde está o irmão Sênio, falando que ele tinha um plano B pra essa situação. Todas as três então partem pra cima do protagonista, mandando ele parar, mas o protagonista não tá nem aí, ele já tomou surra pra caramba, ele só quer vingança. E transformado, ele não faz nada, apenas solta um sorriso. E sem ligar pra nada mesmo, ele ativa a sua técnica, causando uma explosão devastadora. Eu falei uma explosão devastadora, mas quando eu fui olhar aqui a próxima
imagem não foi só uma explosãozinha qualquer não, ele só explodiu metade do planeta. Nesse momento vamos parar em outro lugar então, onde tem um guri jogado no chão, feito merda. E vocês sabem que aqui é uma obra de reencarnação, não é tipo voltar no passado não, é uma obra de reencarnar mesmo, tipo outro mundo. Sentado, o nosso protagonista pergunta se ele ainda está vivo. Não, meu amigo, você morreu, viu meu amigo, você morreu, aqui é o purgatório, você quer ir pra onde? Olhando pela janela, o protagonista se pergunta qual lugar era aquele. Cortando seus pensamentos, ele abre a janela e de repente tem alguém gritando por socorro do lado de fora. Era uma mulher toda respeitosa que tava correndo de dois homens numa moto. Brincadeira, são zumbis. E aí, todo mundo tá pedindo ajuda. Quem é que vai ajudar, meu filho? Vendo aquela situation que ele se encontra, o protagonista pensa que isso é um surto de apocalipse, falando que os zumbis estão descontrolados e ele reencarnou. Olhando pela janela, ele percebe que a cidade já está quase completamente destruída. Em seus pensamentos, o protagonista se pergunta então por que diabos suas alunas tentaram fazer aquilo com ele, questionando o que elas ganhariam te matando. Virando seu rosto e soltando um leve suspiro, ele fala que tanto faz. Olhando para o seu novo corpo, o protagonista fala que a única solução agora é treinar esse corpo até a sua condição máxima, falando que um dia esse mestre retornará ao mundo da cultivação imortal. Sorrindo como um psicopata, ele fala que esse mestre fará questão de ensinar uma lição às suas alunas caso elas estejam vivas ainda, né? Porque ele usou uma explosão boladona lá. O cara se senta na posição de lótus tentando soltar a teia do Homem-Aranha. Ele fala que com seu estado espiritual atual, ele está próximo ao reino mortal, falando que mesmo começando do zero, ele vai progredir rapidamente, dizendo que vai recuperar seu poder. Ele tenta, fecha seus olhos e ele tenta novamente, mas de repente ele abre seu olho falando que tem alguma coisa de errado ali. Fazendo uma cara de trouxa, ele se pergunta cadê seu poder espiritual, questionando por que não pode senti-lo. Ele se questiona também se será que a aptidão desse corpo é tão fraca que nem sequer ele consegue sentir a energia espiritual. Ele coloca a mão pro lado de fora e eu não aconselho não, tá tendo um surto de zumbi, tá? Só pra te lembrar. Fechando o seu punho, ele fala que não era ele, e sim que naquele mundo tinha algo muito diferente do dele. Ainda com a cara de trouxa e com a mão fechada do lado de fora, ele fala que naquele mundo não tem energia espiritual. Batendo na mesa irritado, ele pergunta como isso é possível, falando que sem poder espiritual não dá pra ele cultivar ali, muito menos isso. Ele fala que também não vai conseguir sobreviver naquele mundo, pois será extremamente difícil com uma horta de zumbi lá fora. E mais uma gasosa vem entrando no apartamento correndo, junto com um loirinho que eu não sei que porra que eles estão fazendo ali. Eles fecham a porta e a amigona fica aliviada, né? Mas também tá tendo uma horda de zumbi, como eu falei, o bagulho tá muito doido lá fora, deve estar uma gritaria do caralho. Soltando um suspiro, a nossa amigona diz que lá fora é assustador demais, falando que quase morreu várias vezes. Nesse momento, o loirinho vem, que ele é atacante, mandando ela não se preocupar, pois ele está com ela, perguntando do que ela tá com medo. Ela fala que isso é irritante, pois ele fica tocando ela assim, o dia todo, em plena luz do dia, falando que talvez aquele cara ainda esteja em casa, por isso seria péssimo que ele visse. Então nosso protagonista é corno. O loirinho tirando a camisa e mostrando que tá no shape, pergunta se isso não tornaria tudo ainda mais emocionante, falando que mesmo que aquele idiota visse eles dois, não poderia fazer nada contra ele. Nesse momento, nossa amigona repara que na mão do loirinho tem uma mordida de zumbi. Ela pergunta pra ele que ferimento era aquele no seu braço e ele diz que talvez tenha sido mordido por aqueles malucos na rua, mandando ela não se preocupar, pois estava tudo bem. No susto de apocalipse zumbi, a primeira coisa que você faz quando vê alguém mordido é tacar ele pra fora de onde você esteja na mesma hora. Nesse momento, o loirinho vai lá pra baixo, mostrando sua técnica de linguista pra nossa amigona. Eles estão treinando, estão estudando, estão fazendo coisas saudáveis. E como pra quem trai o mundo faz uma coisa muito ruim, o loirinho começa a tremer e se rebater muito. Nossa amigona toda poderosa pergunta por que ele parou e o cara não fala nada e ela manda ele continuar. Minha amiga, você é burra assim mesmo? E pra surpresa de 0 pessoas, o cara começa a se transformar, a boca dele parte, o cara começa a revirar os olhos e eu falei, né? Essa obra aqui tá me deixando com um pouquinho de raiva porque demora muito pra galera cair na real, né, velho? Tá acontecendo um bagulho muito doido e a galera fica ali, ah não acredito. Aí nesse momento o loirinho vem querendo dar uma bocada na nossa amigona, só que ele já tinha dado uma bocada diferente, né? Só que dessa vez ele tá transformado. E ele indo pra cima dela e ela tentando bater nele, só que, né, a gente já sabe que deu BO pra tu, moça. E ela consegue desferir um chute nele mesmo, né? Que a moça tem força, rapaz. Nesse momento o protagonista repara alguém gritando, dizendo que tem um monstro na sala e o protagonista se pergunta em seus pensamentos se tem alguém ali. Caminhando em direção à sala, o protagonista fala que de acordo com as memórias daquele corpo, aquela mulher deveria ser a namorada dele e o outro provavelmente é o amante. O protagonista já se ligou em tudo. Abrindo a porta, o protagonista pensa que então o dono original daquele corpo também era um pobre coitado traído pelas pessoas ao seu redor. Ele abre a porta e olha com a cara de psicopata enquanto o cara tá lá mastigando nossa amigona, né? Ele tá mordendo. Já foi, já se transformou, não tem mais salvação. Percebendo o nosso protagonista ali do lado, ela chama por ele e aí o cara não tá nem aí mais, né? Ele tomou corno. Na verdade não foi ele, mas foi. Não, é muito confuso esse negócio. Ela aponta para o nosso prota, falando pra ele salvar ela imediatamente, dizendo pra ele ser rápido, pois aquele desgraçado vai acabar devorando ela por completa. Com a cara de desgosto, o protagonista vai lentamente fechando a porta e a nossa amigona, em
desespero começa a gritar por ele, começa a gritar, continua gritando e o nosso protagonista não tá nem aí. Ela chama ele de novo, mas nessa hora o loirinho dá uma cacetada no pescoço dela e ela chama o Subai de desgraçado, mandando ele salvar ela logo, mas o cara não vai salvar. Chamando o nosso prota de maldito, ela fala que ele não deve pensar, que pode fugir te deixando ali pra morrer. Ele fecha a porta e ela fala que nunca vai perdoar ele, nem mesmo se ela virar um fantasma. E o nosso protagonista só fala bem feito. Olhando pra janela e a destruição lá fora, ele fala que precisa pensar em uma saída, pois se isso continuar, ele vai morrer ali hoje mesmo, dizendo que muito antes de sequer sonhar em voltar pro seu mundo original. Bom, ele dá um passo pra frente, falando que não pode desistir, então ele vai tentar mais uma coisinha. Sentado na posição de lótus, ele pensa que só resta tentar salvar a si mesmo. Ele fala que tudo vai depender da sua sorte em conseguir algo que possa te salvar no seu mar da consciência. Ele também fala que com o nível atual de cultivo daquele corpo, não há sequer como cogitar armas mágicas avançadas como pílula espiritual das 9 transformações. Fechando seu punho, ele fala que isso era realmente uma maldição e abrindo seus olhos, ele fala que precisa arriscar e torcer pelo melhor. Nessa hora aparece uma arma mágica de baixo nível chamada Start das 10.000 almas. Fazendo uma cara de trouxa, o protagonista olha para o cajado perguntando se realmente ele tinha ganhado aquele item ruim. Jogando o cajado ou lança no chão, sei lá o que é isso aqui, ele fala que isso é uma piada ridícula, perguntando de que adianta uma arma mágica de baixo nível. O prota pensa que se não tiver a pílula espiritual das 9 transformações, pelo menos ele poderia ter ganhado a armadura do tesouro divino para salvar sua pele. Nessa hora aparece o sisteminha camarada dizendo que foi detectado que o anfitrião obteve a arma mágica Start das 10.000 almas, falando que o anfitrião agora está vinculado ao sistema chamado Start das 10.000 almas. O sistema fala que o nível atual do sisteminha é nível 1, o que permite acomodar 10 almas, e para subir até o nível 2, o anfitrião precisa caçar um mutante elementar. Em seus pensamentos, o protagonista fala que o sistema Start das 10.000 armas é uma arma simples, questionando se será que ela tem aquela função. Colocando a mão no queixo, o protagonista fala que se sua memória não te engana, aquela coisa só tem a função de coletar almas, questionando o que mais ela pode fazer. Nesse momento aparece que a Start das 10.000 almas pode coletar almas dos mortos e converter o poder da alma em poder espiritual e devolvê-lo ao anfitrião. Aqui também fala que quanto maior o nível da Start das 10.000 almas, mais poderosas as almas que podem ser coletadas, e de quebra o poder espiritual do anfitrião recebe muito gás. No caso, o poder do anfitrião recebe uma melhoria, né? Ele recebe muito mais energia espiritual e essas coisas aí. Pra quem não entender, o sistema também solta um aviso falando que a alma de um ser que morreu há mais de 5 minutos deixará o corpo e se dissipará, então não vai poder ser coletada. Vendo uma grande oportunidade, o protagonista sorri, falando que é possível de fato transformar o poder da alma em poder espiritual, e ele fala que mesmo que esse mundo não possua poder espiritual dos céus e da terra, com as ruas lá fora cheias de zumbi, não falta material para ele obter poder espiritual. Interrompendo os pensamentos do protagonista, os zumbis começam a bater na porta, e quem tá batendo na porta é o loirinho e a sua ex, né, que agora virou um zumbi também. E o protagonista vem abrindo a porta devagarinho, mas se o zumbi tava batendo na porta, então significa que eles deveriam entrar voados, né? Meu amigo, o protagonista sai de dentro do quarto com a cara de psicopata e o cara tá pra maldade. Segurando a lança, o protagonista vê os zumbis vindo na sua direção e ele fala pra deixar que ele ajuda eles a transcender. Meu amigo, o protagonista faz uma cara daquele lutador profissional e dá uma puxada na lança, e como se não fosse o suficiente, ele dá uma cravada que atravessa a cabeça dos dois zumbis, e o protagonista é muito foda. Nesse momento, ainda fazendo uma cara de psicopata, o protagonista invoca, sei lá, tipo uma magia negra, pois uma escuridão começa a surgir ali. A lança começa a soltar seus tentáculos e ficar em volta dos zumbis, né? Eu acho que ela vai devorar a alma deles agora. O zumbi cai no chão enquanto o protagonista observa a lança absorvendo a energia deles dois. Sem piedade, ele puxa sua arma que só tem uma gotinha de sangue na testa, né? Que armazinha boa. Olhando os zumbis derrotados, o protagonista fala que eles fizeram muito barulho, perguntando se eles acham que ele tá de sacanagem. Ele olha pra trás, encara, e nesse momento ele joga a lança pra cima, mandando absorver a alma deles. E como a lança é muito obediente, ela mete mão no que te pertence e uma energia começa a ficar em volta do nosso protagonista. E aqui, meus amigos, vocês sabem que o bagulho vai ficar muito apelão. E nesse momento ele abre os olhos percebendo que era tudo um sonho, brincadeira, né? Um sonho não, pelo amor de Deus, calma aí. Ele fica impressionado com a energia que ele coletou, falando que ele teve um avanço. E como ele é o protagonista, o seu nível evolui, a sua arma evolui e agora ele pode controlar 2 almas. Então o cara, além de roubar as almas, transformar em poder espiritual, ele ainda pode controlar igual um fantoche. E se vocês estão achando que é brincadeira, esse aqui foi só o primeiro capítulo, bora pro segundo agora. Vamos para então do lado de fora, onde tá geral correndo em direção à zona de segurança, gritando, falando que os zumbis estão se aproximando. E o nosso protagonista aparece com sua barriga roncando, mas ele é o único que tá andando calmo na lagoa. Enquanto todo mundo tá desesperado, o nosso protagonista tá andando pensando que esse corpo ainda é fraco demais, pois ele não consegue cultivar muito naquele estado. Ainda em seus pensamentos, ele fala que precisa encontrar alguns mantimentos e depois melhorar o nível da sua arma. Nesse momento aparece alguns zumbis
zumbis em cima dos prédios. E esses zumbis partem pra cima de uma gorducha que estava correndo ali no meio da multidão. Irritada, ela chama os zumbis de malditos, falando que ainda tem muitos dias pela frente. E pelo seu porte físico tu não tem isso tudo não. Ela diz que não pode morrer num lugar como aquele. Ela se desculpa e tá com a mulher que tava na frente dela pra trás pra servir como isca pros zumbis. Nossa amigona cai no chão e se você reparar bem, ela tem a mesma aparência da aluna que traiu o nosso prota. E que alunazinha boa, viu, protagonista? E quem mais que reparou nisso de ter a mesma aparência da sua aluna foi o nosso protagonista, que olha espantado. E nesse momento ele se lembra dela toda poderosa no reino imortal. Observando ela sendo atacada por zumbis, ele se pergunta o que será que ela tá fazendo ali. Agora fica a dúvida se será que quando o protagonista usou aquela técnica ele matou todo mundo e aí botou todo mundo pra reencarnar em outro mundo, só que ele foi o único que ficou com as memórias porque ele já tava perto de acender, algum negócio assim. Ou pode ser que ele foi pra outro mundo onde tem outras versões das suas alunas. Irritado, ele fica apenas observando e nesse momento ele invoca sua arma chamando pelo nome da Lin Kill. Ele lança a arma dizendo que ela é uma discípula desgraçada traiçoeira que deveria morrer pelas próprias mãos dele. E eu achei que ele tinha lançado a arma na nossa amigona, mas na verdade ele lançou no zumbi. E eu já sei que aqui vai ter um desfecho muito bom pra nós. E como o protagonista avançou de nível, ele dá um pulo muito boladão. E de repente ele agarra sua arma e afunda mais ainda na barriga do zumbi que ele tinha acertado, atravessando o coitado sem nem dar chance dele reagir. Enquanto o zumbi cai, nossa amigona tapa seus olhos porque ela tava com muito medo. Vendo o zumbi no chão, aqui nós também podemos ver o talento do desenhista, pois a nossa amigona tem muito respeito. Colocando a mão na boca, ela começa a chorar pensando que realmente ainda está viva. Observando o nosso protagonista todo gigachad, ela se pergunta se será que foi aquele homem que te salvou. Nosso protagonista fala que não faz muito tempo que ela usou o trovão divino para deixar ele naquele estado miserável em que ele se encontra. E agora ela se mostra tão fraca diante um simples demônio de baixo nível como um zumbi. Se virando e olhando para nossa amigona, ele chama pelo seu nome dizendo que ela decepcionou profundamente seu mestre. Mostrando seus balões infláveis, ela se pergunta o que estava acontecendo, questionando do que será que ele estava falando. E ainda em seus pensamentos, ela se pergunta como será que aquele homem sabe seu nome. Ela se levanta calmamente e começa a limpar a sujeira da sua roupa. Ela agradece o protagonista por ter te salvado e de quebra ela pergunta se eles já haviam se encontrado antes. Nosso protagonista faz uma cara séria, ele encara, e como ele tá na maldade, ele levanta sua arma perguntando se ela acha mesmo que pode escapar do seu destino se fazendo de louca. Constrangida, ela fala com ele que não é hora de fazer drama, pois ela não sabe se tem monstros como aquele por perto, então ela acha que é melhor eles saírem dali antes pra conversar. Observando nosso amigona, o protagonista se pergunta em seus pensamentos o que era aquilo e se será que ele havia pegado a pessoa errada, pois ela não era a Lin Kill que ele conhecia. Vendo nossa amigona mostrando todo o seu respeito, ele fala que isso não pode ser, pois a mulher na sua frente é idêntica àquela traidora e ele jamais cometeria esse erro, ao menos que por um pequeno detalhe. Ele se pergunta se será que essa traidora perdeu suas memórias ao chegar nesse mundo, dizendo que vai investigar. Cortando os pensamentos do protagonista, sua barriga começa a roncar e ele faz uma cara de trouxa e a nossa amigona repara isso também. Então ela começa a rir do protagonista que fica sem palavras, sorrindo e levantando sua mão. A nossa amigona diz que se ele não se importar, eles podem ir junto até o shopping, pois não fica muito longe dali. Ela diz que estava indo lá pegar alguns suprimentos e que também estava planejando se refugiar lá, questionando se o nosso protagonista quer se juntar a ela. O silêncio então toma parte do local e o nosso protagonista solta uma leve tossida. Subai fala que se esse for o caso, ele vai acompanhar nossa amigona pra ver com seus próprios olhos. E como nossa amigona é atacante, ela segura a mão do prota e muito avançada, muito ousada. Ela começa a puxar nosso prota, mandando eles irem rápido enquanto solta um sorriso mostrando o talento do desenhista. Na minha opinião, esse desenhista deveria ser elogiado, então por isso eu vou pedir pra vocês uma salva de palmas pra ele nos comentários. Ainda puxando o nosso prota, ela fala que se eles forem rápidos, podem conseguir mais suprimentos enquanto aguardam o resgate. E o Subai, observando ela, pensa que ela realmente não é a mesma pessoa que ele se lembra. Em seus pensamentos, ele fala que tanto faz, pois ele vai ver se ela realmente perdeu suas memórias ou se está apenas fingindo. Observando nossa amigona sorrindo, ele fala que não importa o que tenha acontecido com ela, pois nada muda o fato dela ter traído ele, e por isso ele vai fazer ela pagar por tudo. Alguns minutos depois, vemos que eles chegaram no shopping e a nossa amigona ainda tá puxando o nosso protagonista. Eles vão caminhando e dá pra ver que a cidade já tá bem destruída. Do nada, a nossa amigona dá uma parada brusca e o protagonista percebe isso, se perguntando o que será que aconteceu. Ela se vira pro nosso protagonista, dizendo que ela estava com pressa mais cedo e acabou esquecendo de perguntar qual era o nome dele. Em seus pensamentos, ele fala que essa mulher não parece que está fingindo, questionando se será que ela realmente perdeu suas memórias e até mesmo esqueceu seu nome. Eu acho que ele chapou também, porque ele não tem a mesma aparência de quando ele era o mestre, entendeu? Ele simplesmente continua andando e não fala nada, deixando nossa amigona bem confusa. Se virando pra trás, ele apenas se apresenta como Subai. Em seus pensamentos, ele fala que mesmo que ela tenha perdido suas memórias, ela não deve esperar que ele deixe ela escapar. Nossa amigona fala com Subai pra ele ir com ela, falando que eles vão se abrigar ali por enquanto. Toda lindona, eu tô achando que o cara tá sensualizando ela demais, mas ela é linda, vamos fazer o quê? Ela fala assim sobre esperar sobre o resgate, mas nesse momento ela corta a frase. Olhando pra frente, ela toma um susto, pois
coisa ali estava cheio de zumbi que também tava, né, meio que se alimentando. Ela tapa sua boca com medo que os monstros percebam que eles estão ali. Ela se pergunta o que era aquilo e por que havia tantos monstros ali no shopping, mas é um shopping, né? Então faz sentido tá cheio de monstros, porque não é um lugar lotado sempre. No fundo aparece uma figura escura falando para eles adquirirem um cartão e ganhar 50% de desconto. E ele repete essa frase mais uma vez. Aparece um gordinho que tá indo em direção à nossa amigona, que também foi capturada pelo nosso prota, né? A zumbi então dá um agarrão na cabeça do gordinho e eu acho que ela vai pipoca. Ela começa a colocar muita força e o zumbi começa a agonizar de dor. Como ela tava pra poucas ideias, ela simplesmente parte o zumbi em dois. Nesse momento, o mutante vem pulando, falando que eles vão ganhar 50% de desconto caso eles adquiram um cartão. Nosso protagonista repara isso, mas toma um susto mesmo assim. Usando um jutsu, ele manda suas sombras, mentira, os zumbis recuarem. Obedecendo seu mestre, os dois voltam e a horda de zumbi tá bem grande, tá? E nesse momento, o brutamontes do mutante quebra todos os zumbis que estavam ali na frente. Eu tô achando que esse vendedor da arena é casca grossa mesmo, viu? Nervoso, o protagonista pensa que essa coisa está morta, então ela acaba não se importando com quem vive e com quem morre. Em seus pensamentos, ele fala que seu poder espiritual está bem limitado no momento e por isso ele não pode demorar e vai ter que resolver aquilo o mais rápido possível. O cara mete um jutsu na mão e eu acho que ele vai soltar um Chidori, que tá se formando os raios à sua volta. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas esses raios vai em direção aos zumbis que ele está controlando, que parte pra cima do mutante. O zumbi loirinho é o primeiro a atacar o mutante, e se você parar pra reparar, nossa amigona tá se escondendo atrás do protagonista até agora. O mutante, que é vendedor da Rene, pergunta se ele vai adquirir. Ele completa a frase falando um cartão e atravessa o zumbi loirinho. Mas como nosso prota é gênio da estratégia, ele viu isso como oportunidade, mandando nossa amigona, que é a zumbi, atacar. A zumbi fêmea então para em cima do mutante, se preparando para dar-lhe uma cacetada no pescoço dele. Usando seu jutsu de raio mais uma vez, o protagonista dá o comando pra zumbi fêmea. Ela abre o bocão de fantasma e essa daqui não tem nem mais dente, é só presa. Ela dá um mordidão no pescoço do mutante, que começa a gritar de dor também. E como ela tava poucas ideias, ela simplesmente puxa e assim o mutante foi derrotado. A zumbi fêmea, metendo malabarismo, se joga pra trás. Jogando o mutante no chão, ela pousa com estilo e abundância. E aí não tem mais jeito, o mutante foi pro outro mundo, a mimir. O protagonista chega na frente do mutante e começa a usar a magia do seu cajado. Usando o jutsu de raio de novo, eu tô achando que isso aqui já virou foi Naruto. Ele manda que sua arma capture a alma do mutante. E nesse momento as correntes começam a sair do start das 10.000 almas e vai em direção ao mutante. Eu não sei se essas correntes aqui, elas só pegam a alma ou se ela pega o corpo também, eu não sei. As correntes começam a ficar em volta do mutante e pelo visto ele usa tipo como se fosse marionete, né? Mais ou menos assim. E como essa arma não tá pra brincadeira, ela absorve o mutante de segundo nível por inteiro. E rapaz, pra uma arma de rank baixo, essa arma é apelona pra cacete, viu? Começa a sair um fogo ali que parece até a bunda de um foguete quando eles fazem a decolagem, né? Que faz, pá, mas que explicação merda essa minha, viu? E pelo visto, eu acredito que ele subiu de nível, mas aparece uma escrita ali no cajado. Nesse momento, o sisteminha aparece parabenizando o anfitrião por matar um zumbi elementar, falando que o nível da start das 10.000 almas subiu para o nível 2 e agora ele pode acomodar até 5 almas. E como o sistema é desumilde, ele fala que para avançar o anfitrião precisa caçar um zumbi avançado, mandando ele continuar com um bom trabalho. E fazendo uma cara de trouxa, o nosso protagonista pergunta como assim um zumbi avançado. Um zumbi avançado, meu filho, aqueles boladão que tem cara de sapo, tá ligado? Que eles voam, não sei se voa. Fechando seus punhos, o protagonista se pergunta se isso não significa que ele precisa caçar uma besta na fundação. Ainda em seus pensamentos, ele fala que vai ser muito difícil, pois seu nível atual ainda está no reino do mais espiritual. E eu não entendo nada disso aí, eles também não explicaram nada. Nesse momento, vem a nossa amigona mostrando sua abundância, o talento do desenhista, chamando pelo nosso protagonista. Toda brilhosa, ela fala que no começo ela achava que ele era só um maluco qualquer e que realmente não esperava que ele fosse tão forte daquele jeito. Nosso protagonista, constrangido, se pergunta se será que essa é mesmo sua segunda discípula mais esperta, pois ele sente que ela é apenas uma garota boba. Alguns sobreviventes começam a aparecer, chamando pelo resto da galera, falando que eles podem sair. Alguém fala que agora que os monstros fugiram, eles podem continuar distribuindo os alimentos. Outros sobreviventes começam a aparecer comemorando, falando que finalmente eles podem esperar pelo resgate. Eles também falam que com os suprimentos que tem ali, eles devem conseguir sobreviver por um bom tempo. Nossa amigona, se jogando em cima do protagonista, fala que agora que eles estão seguros e com tantos suprimentos, eles devem conseguir aguentar até o resgate chegar. Um figurante aparece chamando a atenção dos dois, perguntando se eles não conhecem a regra de quem chega primeiro que leva, mas você não tava aí não, você estava escondido igual, não vou nem completar. Apontando pra si mesmo, o figurante fala que esse território é deles e pergunta quem foi que disse que eles podem pegar os suprimentos. O outro figurante, entrando no embalo, diz que é isso ali mesmo, questionando se eles querem levar os suprimentos que eles conseguiram com tanto esforço fugindo dos monstros, sendo que eles nem estavam ali. E o gordinho no fundo pergunta se eles acham mesmo que podem simplesmente se aproveitar do trabalho dele. Nossa amigona, mostrando seu respeito, fica irritada, dizendo que foi o Subai que matou todos os monstros e agora eles querem aparecer para se aproveitar do esforço dele. O figurante, chamando o nosso prota de magro igual bambu, pergunta como ele poderia matar um monstro, falando que as piadas dela são péssimas e na opinião deles, os monstros se mataram sozinhos. O outro figurante manda eles ter um pouco de vergonha na cara,
perguntando se eles têm coragem de querer levar todo o crédito por matar os monstros. Nossa amigona, ficando irritada, grita com todos eles, mas nem adianta, né? Mas nesse momento veio o nosso protinha botando a mão no ombro dela pra acalmar nossa amigona. Acalmando nossa beldade, ele fala que estava tudo bem, pois desde os tempos antigos a ganância sempre moveu o coração das pessoas. Ele também fala que eles devem saber que as palavras sozinhas não garantem a vitória sobre nada. Chorando, a nossa beldade fala que aqueles monstros foram claramente derrotados pelo Senhor Subai. Ela também fala que eles estão tentando se aproveitar do esforço do nosso prota e ainda por cima caluniar ele. Emanando sua aura, o protagonista fala que os fracos sempre recorrem a truques mesquinhos. Porém, contudo, todavia, os fortes sempre são os certos. Ele começa a caminhar em direção aos figurantes e eu acho que o bagulho vai ficar doido aqui a partir de agora. Fazendo uma cara de pescotapo, o protagonista fala que precisa pegar alguns suprimentos e pergunta quem é a favor e quem é contra. Aquela multidão começa a falar que é contra e o cara pergunta se ele acha mesmo que pode enfrentar todos eles sozinho. Os figurantes, que provavelmente cansaram da vida, falam que se eles forem espertos é melhor darem um fora, pois se eles se estressarem, nenhum deles vai ficar seguro ali. E o protagonista solta aquele sorrisinho de quem tá na maldade. É por isso que eu gosto dessa obra, mano. Esse protagonista é muito foda. Soltando um sorriso, o protagonista fala que então todos eles podem morrer. Invocando o mutante que ele tinha acabado de capturar, o protagonista fala que os suprimentos serão todos dele. Ele também fala que isso vai acontecer quando todos estiverem mortos. Nesse momento, todo mundo começa a tremer de medo, falando que o monstro ainda estava vivo. E o protagonista, que tá poucas ideias, dá ordem pro mutante mandar todo mundo pra vala. Nesse momento, os figurantes começam a falar que eles não querem morrer e também dizem para deixar pra lá, falando que estavam errados, pedindo pro nosso prota ficar com suprimentos. Só que como o Subai é poucas ideias, é só vral neles, meu amigo. O mutante já mandou alguns de Vasco e os outros ficam aterrorizados com a cena à sua frente. Nosso protagonista coloca o cajado no chão e todo gigatia de Promax, ele pergunta se alguém mais quer tentar te impedir. Tremendo de medo, os figurantes simplesmente abaixam a cabeça e ninguém fala mais nada. Chamando a atenção da nossa amigona, o protagonista pergunta se ela viu, falando que agora ninguém ousa mais desafiar ela, mandando ela pegar quantos suprimentos ela quiser. Com a cara de determinação, ela fala que entendeu, agradecendo muito ao Subai pela lição, e ela já tá virando aluna dele de novo. O prota começa a mandar seu monstro de volta para o cajado e a nossa amigona fica numa posição muito sugestiva e maravilhosa, pegando o suprimento. Virando pra trás e olhando pro nosso protagonista, ela fica confusa. Olhando para trás, ela pergunta pro nosso prota se ele também não precisa de suprimentos. Todo gigatia de Promax, ele pergunta se ela ainda não entendeu, falando que em troca de salvar ela, a única coisa que ele pede é que ela ajude ele a carregar alguns suprimentos, questionando se isso não era justo. Olhando pra nossa gasosa, o protagonista fala pra ela ir logo, dizendo que quer ver se ela realmente perdeu a memória ou se só está fingindo. Até agora o cara tá nessa. Sorrindo e toda fofa, ela fala que isso mesmo, pedindo pra ele esperar um minuto, pois ela vai pegar a parte dele também. Mostrando seu respeito, ela começa a sorrir e pegar os alimentos como se não houvesse amanhã, e o nosso protagonista fica sem palavras. Com a cara de trouxa, ele fala que provavelmente a semelhança entre essa garota e a sua aluna não passa de coincidência. Ela se levanta limpando o que importa e provavelmente ela encheu a bolsa foi demais, porque eu acho que isso ali tá pesado. O bom é que nessa obra aqui ninguém tá falando de altura, porque no último vídeo a galera ficou zoando só porque eu tenho 1,60, mano, maldade. Toda linda, a nossa amigona se levanta dizendo que estava pronta, perguntando o que eles devem fazer, se eles vão ficar ali esperando o resgate ou se vão sair. Olhando pro prota que não tá falando merda nenhuma, o cara tá ali só, né, naquele tipo assim, Dark, eu sou o Batman, caminhando em direção à saída. Ele fala que vai procurar um zumbi mais forte, dizendo que ela apenas precisa seguir ele com o suprimento. Ela levanta sua mão falando que sim, dizendo então que podem ir. Enquanto o prota tava saindo com nossa amigona, o figurante fala que aquele desgraçado realmente matou pessoas como se não fosse nada e também diz que quando o resgate chegar vai denunciá-lo às autoridades. Mas aí também tu entregou a paçoca, né, amigão? Tu poderia ficar caladinho na sua pra não dar merda, mas você tinha que falar alguma coisa. O outro figurante concorda, falando que alguém assim precisa ser levado à justiça e ele tem que pagar pelos crimes que foi tirar a vida de algumas pessoas que estavam ali, né? Um figurante manda eles parar de discutir, falando que devem dividir logo os suprimentos que sobraram e se esconder pra não virarem alvo de novo. Todos concordam, falando que vão distribuir os suprimentos rápidos e assim estarão seguros, apenas esperando até o resgate chegar. Só que todo mundo começa a pegar uma caixa e aqui eu já vi que vai dar merda, porque tá uma desorganização do caralho. Enquanto a galera briga pelos suprimentos, eu falei que ia dar merda, um pé vem de lá pra cá e tá meio suspeito isso aqui. Enquanto tá geral brigando pelos suprimentos, um empurrando o outro e a galera falando é meu, é meu, é meu. Lá no fundo vem os dois zumbis que o protagonista pegou lá no comecinho da obra, então a gente já sabe, né? A galera que tava no consentimento até um tempinho atrás começa a brigar e tá todo mundo falando solta que é meu, solta que é meu. A galera tá discutindo um bocado de suprimento num shopping. A galera continua discutindo sobre suprimentos. Mano, vocês estão num shopping. Num shopping tem muito suprimento, mano. No shopping tem muita coisa, mano. Vamos procurar alguma coisa, cara. E seus preguiçosos, vocês querem brigar pelo que já tá no fácil, né? Aquele cara lá do começo que eu achei que já tinha ido de Vasco vai dar um soco no outro, mandando ele soltar, pois ele já tinha dito que era dele. Nesse momento, o cara olha assustado pra trás e ele tá sentindo uma cafungada no cangote.
cangote. Ele abre seus olhões e ele tá com medo do que tá vindo de lá. Aí o cara percebeu que a vida dele já era, né, meus amigos? Vai passar por um tris. Não vai passar não, ele vai morrer mesmo. Ele cai em desespero falando que é impossível, perguntando por que tem mais deles ali. Geral começa a correr e eles ficam se perguntando de onde tinham saído aqueles monstros e a gente sabe que é o Prota que tá controlando eles. Na hora do desespero eles falam que nem querem mais os suprimentos, que na verdade eles só querem sobreviver, mas também foi culpa do carinha lá que não calou a boca e não esperou o Prota sair. Meus amigos, os zumbis começam a cortar geral, mandando todo mundo chorar no banho. Era uma vez. E olha quem vem de lá pra cá se rastejando. Eu falei que ela não ia viver muito, era aquela gordinha que empurrou nossa beldade lá no começo, chamando por alguém, pedindo socorro, dizendo que não quer morrer. Mas eu aposto 30 centavos com qualquer um de vocês que ela não pensou nisso quando ela empurrou nossa beldade, né? Ela só queria ficar viva. Enquanto ela grita por socorro, lá vem o zumbi controlado pelo nosso Prota pra dar uma pisada. E de repente ele dá uma pisada brutesca que explode o cerebreiro. Do lado de fora, o protagonista tá andando calmamente enquanto controla os zumbis. E é isso aí, né? Fazer o quê? Fazendo uma cara de pescotapo, o protagonista fala que pra evitar que os problemas continuem surgindo, ele deve eliminar a raiz deles. Ainda em seus pensamentos, ele fala que atualmente ele só consegue controlar até 3 zumbis. Ele também fala que se ele tiver que enfrentar mais de 10 zumbis ao mesmo tempo, o bagulho vai ficar muito complicado. Enquanto caminha, o nosso Prota pensa que ele precisa evitar chamar muita atenção e manter o perfil discreto até que ele suba de nível. E cansada, a nossa amigona chama por ele. Toda lindona, corada e mostrando seu respeito, a nossa beldade chama pelo Prota, pedindo pra ele esperar por ela. E se você reparar bem, tem um rosto na imagem, tá ligado? Olhando pra trás, o nosso Prota fala que já está ocupado o suficiente, por isso não tem tempo pra conversar com ela, questionando se ela realmente acha que ele não vai te largar ali se ela usar desperdiçar seu tempo de novo. Nossa amigona aparece fazendo birra e que quadro bom do caralho, na moral, vocês têm que elogiar muito, muito, muito esse desenhista aqui nos comentários. Ela fala que acredita que o senhor Subai jamais abandonaria ela, até ter a cuticute. Nosso Prota solta um sorrisinho dizendo que havia entendido e se virando pra trás e olhando pra nossa amigona, ele pergunta por que ela acha isso. O Prota também fala que não existe nenhuma ligação entre eles, então por isso abandonar ela seria a parte mais fácil. Segurando a mochila e com muita convicção, a nossa gasosa fala que é porque ela sabe onde o zumbi poderoso que ele procura está. Aí o nosso Prota olha pra trás, dando um pouco de atenção pra nossa amigona, pois essa informação é extremamente prestativa. Ele pergunta se ela realmente sabe onde está o zumbi avançado e ela fala que não ficou muito tempo na escola porque viu um monstro peculiar perto do lago artificial da escola há pouco tempo, dizendo que na real ele não parecia um zumbi e até exalava uma aura única. Então é um dragão, um hipopotamossauro, nem sei se isso existe de verdade. Constrangida e abaixando a cabeça, ela fala que não sabe se é o monstro que o nosso Prota tá procurando, mas ela acha que ele parecia bastante perigoso. O Prota, fazendo uma cara séria, pensa que já que ele não parecia com um zumbi, provavelmente ele é uma besta mutante, falando que nesse caso ele precisa investigar. Voltando a caminhar e soltando um sorriso, o Prota fala que nesse caso ele acha que ela ainda tem algum valor, mandando ela mostrar o caminho e a nossa amigona fica desolada lá atrás. E que design bom que ela tem. Ela começa a correr em direção ao nosso Prota, falando que ela que está guiando, então ele não deveria ir na frente. Na verdade, ela que deveria ir, né? Faz muito sentido, mas fazer o quê? Alguns minutos de caminhada depois, vamos parar na frente da escola que tá lotada de zumbi. E eles estão vindo pelas árvores e a nossa amigona tá muito assustada, com medo, olhando para os dois lados, né? Claro, vai que ela seja atacada do nada. O Prota, reparando que ela parou, disse que ela tava andando direito até aquele momento e do nada ela parou, questionando por que ela fez isso tão de repente. Se virando, nossa beldade manda o protagonista falar baixo, dizendo que muitas pessoas que estavam na escola acabaram virando monstros e por isso vai ser difícil de lidar com eles se provocá-los acidentalmente. Passando da nossa amigona, ele pergunta como assim difícil de lidar, falando que não tem tempo pra perder com isso. Isso aqui não faz o menor sentido, mas ele bate o cajado no chão, tá ligado? Eu sei que é pra invocar os seus zumbis, só que tipo, ele tinha acabado de falar que ele não consegue lidar com muitos zumbis, invocando todos os seus servos, né, que eu vou chamar assim, ele manda eles limparem o caminho pra que ele possa passar logo e achar um mutante de nível avançado. Nossa amigona, vendo um mutante lá estraçalhando o restante dos zumbis, pergunta para o nosso protagonista se ele realmente é tão forte assim. Forte de quê, minha amiga? Quem tá fazendo os trabalhos tudo aí é o zumbi, é os mutantes lá, ele não faz merda nenhuma, o cara só fica só passando e balançando um cajado. Ele vai caminhando enquanto o mutante e os seus zumbis fazem todo o trabalho, e nesse momento o protagonista se pergunta o que aconteceu com aquele imundo, fazendo uma cara muito séria. Ainda em seus pensamentos, ele se pergunta por que tantas pessoas viraram algo entre um ser humano e um fantasma assim. De repente, ele escuta alguns gritos vindo de lá de trás e uma horda de zumbi vai se juntando, e o Prota pensa que parece que ainda tem gente viva ali. Nossa amigona, fazendo uma cara de preocupada, diz que aquela voz parece muito familiar, e já vem esse negócio de amigos, família, blá blá blá, blá blá blá, num apocalipse. E como eu falei, tem uma galera ali lutando contra os zumbis, né? Tem um com machado, outro com um cabo de vassoura e outro com um pedaço de cano, mandando os zumbis não chegarem perto. Na verdade, não era pra ele estar gritando, era só fugir. E o otário de óculos tá com medo, entendeu? Ficou com muito mais medo ainda quando o zumbi veio pra cima dele. Bora, meu filho, usa esse negócio que é na sua mão, larga uma sabugada na cabeça desse morto-vivo aí, meu filho. Bota ele pra dormir, pra chorar no banho. O medroso levanta
levanta o machado e começa a xingar o zumbi, mandando ele morrer. Mas eu tô com a leve impressão que ele não vai acertar. Fala dele, fio. Olha lá, ele largou a machadada que pegou mesmo no zumbi. Ó o homem. Só que com essa machadada que ele deu, o machado acabou indo com o zumbi. Então ele ficou sem arma. E como ele não acertou num ponto vital, provavelmente o zumbi não morreu. E como eu acertei, o zumbi vem partindo pra cima dele e os seus amigos gritam pra ele ter cuidado. Vai ter cuidado de quê agora, né? Agora já é tarde. Mas fala deles aí que a equipe tá unida. Outro vem e taca sei lá, um pedaço de pau na boca do zumbi, o bagulho aqui. Ih, ficou meio estranho isso aqui. E aí vem o terceiro, né, meu amigo, dando uma cacetada na cabeça do zumbi, mas precisou dos três pra acabar com um zumbi só. O bagulho tá feio aqui pra eles. Alguém grita pra eles recuarem logo e o outro fala que esses monstros não são algo contra qual eles podem lutar naquele momento. Também, né, vocês são só pessoas normais, mas eu admiro a coragem. Nossa beldade, observando aquilo, fala que um deles se chama Guming e o outro se chama Lu Ming Xuan, questionando por que eles estavam ali embaixo. Nosso prota aparece atrás da nossa amigona, perguntando se ela conhece eles, e como nossa amigona deixa sempre seu respeito em destaque, ela fala que sim, falando que esses são seus colegas de classe. Fazendo uma cara de psicopata, o protagonista pergunta se é mesmo, e ele também pergunta se ela não tá esperando que ele vá lá salvar ele. Esse cara é todo gigante pro Max mesmo, o cara é barril, não quer saber de ajudar ninguém, não quer fazer nada por ninguém, só quer evoluir, mas eu nem sei se ele vai conseguir voltar lá pro reino, né, porque é outro mundo, é outro bereguerê. O capítulo já começa com a nossa gasosa segurando na mão do nosso protagonista. Ela começa a puxar o nosso prota, mandando eles irem logo e aproveitar enquanto os caras lá estão distraindo os monstros, pois assim eles podem passar despercebidos. Dizendo que se eles forem vistos, provavelmente não vão conseguir escapar. E fazendo uma cara séria, o nosso protagonista pergunta se ela não quer salvar eles, sendo que eles são amigos dela, né? Amigos entre aspas, colegas de classe. Com a cara de determinada, ela fala que se ela pudesse ajudá-los, talvez ela até tivesse tentado, mas agora ela não pode colocar outra pessoa em risco por causa dele. Soltando um sorrisinho, o protagonista pensa que aquela sua discípula traidora jamais diria algo daquele jeito, falando que ela realmente parece ser uma garota comum. Eu já perdi a conta de quantas vezes esse otário aqui tá tentando se convencer e convencer a menina que ela é outra pessoa, tá ligado? Ele só devia desistir, é outro mundo, outras ideias, outro bagulho, outro conceito. E como a vida não é um morango, a galera repara eles lá no fundo e eles começam a gritar pela nossa amigona. E ela vai fazer o quê, né? Na verdade é assim, não, eu quero morrer, mas eu não quero morrer sozinho, bora morrer todo mundo junto. E como o cara não quer morrer sozinho, ele começa a acenar e gritar a nossa amigona, dizendo que eles não vão aguentar por muito tempo pedindo pra ela ajudar, mas ela vai ajudar em quê? Como é que ela vai ajudar? Não faz sentido. Fazendo uma cara séria, ela fala que isso é uma droga, dizendo que o Xuan provavelmente quer arrastar eles pra cova junto. Tá vendo o que eu tô pensando, o que eu tô falando? Não faz sentido, nunca vai fazer sentido. E como o cara fez uma bagunça do caralho, ele acenou, apontou, os zumbis repararam no nosso prota e na nossa gasosa lá atrás, e aí o bagulho vai ficar doido, porque o nosso prota tá pra mandar todo mundo pra vala. E como eu falei pra vocês que a vida não é um morango, os zumbis começam a se virar em direção ao nosso prota e a nossa amigona, se preparando pra atacar. A gasosa, vendo que os zumbis estão indo pra cima dela, ela entra em desespero dizendo que eles estão indo, né? A gente já viu que eles estão indo, minha senhora, você não precisa dizer pra gente não, tá parecendo aquele desenho infantil. Ela começa a chorar, pedindo desculpa para o Subai, dizendo que realmente não era sua intenção. Ela cobre seu rosto, dizendo que a culpa é toda dela, e fica pedindo desculpa, e o nosso prota tá ali só de canto, fazendo uma cara de psicopata, e eu tô ligado que ele não vai afrouxar. E como eu tô falando pra você que esse cara é foda, ele simplesmente manda ela recuar e bater no seu cajado no chão, a gente já sabe que o bagulho vai ficar muito doido. De quebra, ele falou que já massacrou o nono Lorde Demônio do submundo, então acho que ele tá só falando dos feitos dele. Invocando seus mutantes, ele fala que essas criaturas não são nada comparado a ele. De quebra, ele chama os zumbis de criaturas mortais inferiores, dizendo que não são nada comparado a ele, que quase alcançou o pináculo da imortalidade. Se transformando no Jin-Woo, ele pergunta para os zumbis se ele acha mesmo que são adversários dignos para enfrentar alguém da magnitude dele. Todo gigatinha de Promax, ele manda que seus capangas, no caso seus mutantes, vão atacar os zumbis, mas eu acho que vai dar merda porque ele se achou demais. Os mutantes obedecem às ordens, mas se você parar pra reparar, tem muito zumbi, mas muito zumbi mesmo. Então a gente já sabe que vai dar merda, porque ele mesmo disse que não aguentava contra 10. Meus amigos, olha só essa multidão de zumbi. O único mutante que tá se saindo bem é um mutante avançado, porque os outros dois já tá quase indo de Vasco. E como eu falei, eram muitos zumbis e eles acabam conseguindo derrotar o zumbi loirinho e a mulher. Valeu, vocês fizeram um bom trabalho até agora. Os zumbis então começam a devorar os mutantes do nosso protagonista. E agora eu quero saber o que, que ele vai fazer. Galera, uma coisa aqui que não tem nada a ver com o vídeo, mas quando vocês forem me recomendar a obra, seria bom vocês falarem o nome da obra, né? Porque a galera acha que eu sou adivinha. Porque você chega assim num comentário e fala, não, aquela obra lá do cara que tem um sistema. Pronto, tem um monte de obra com sistema. Aí o cara fala, não, aquela obra lá que o cara é um mutante. Pô, tem um monte de obra que o cara é um mutante. Pô, especifica, né? Voltando para o vídeo, o sistema dá um alerta dizendo que os zumbis controláveis atuais é -2. Então é só o zumbi avançado mesmo. Fazendo uma
cara de irritado, o protagonista fala que lidar com 10 zumbis é o limite com seu poder atual. Vendo que os zumbis começaram a atacar o seu zumbi mutante avançado, ele fala que precisa encontrar uma forma de atrair os zumbis para longe e resolver essa situação logo, pois agora ele só tem uma chance de realmente sobreviver. De repente ele chama a atenção da nossa amigona e ela, se acalmando, pergunta se tem algo que ela possa fazer para ajudar. Enquanto mata alguns zumbis, ele pergunta se tem algo por perto que possa fazer um som alto, pois ele quer atrair os zumbis para longe. A mulher, meu amigo, que tá em crise, ela começa a se perguntar como assim fazer um som alto, perguntando som alto, som alto, som alto. E eu acho que ela é muito gente boa, porque se fosse outra pessoa já tinha corrido e largado ele lá. Mano, e do nada a mina dropa um celular de coelhinho perguntando pro Subai se aquilo ali serve. O protagonista nem sabe o que é um celular. Pegando o celular, o protagonista se pergunta o que aquilo ali era. Tá vendo? O cara não sabe o que é, mas também o cara veio lá do reino imortal, que é tudo cultivo, luta, muitas habilidades boladonas, mulheres gasosas, eu quero ir pra lá. E a mulher simplesmente pega e solta o play no seu DJ. E aí o celular da mulher serviu como uma caixinha de som, porque tá saindo uma música lá e eu não vou ler a música não. E os zumbis são atraídos pela música, que no caso tá no celular. E eu acho que eles só querem dançar uma rocha, nada demais. Os zumbis então deixam de atacar o mutante do nosso prota e começam a focar nele, porque tá saindo aquele som altíssimo do celular. Tá parecendo uma caixinha de som daqueles paredão. E o protagonista, que acha que o celular é uma arma mágica, começa a dançar falando que é uma arma mágica muito boa. E nossa amigona fica lá no fundo sem entender nada, mas ela tá gostando também, né? Nesse momento o prota taca o celular mandando os zumbis irem atrás e a menina entra em desespero, pois ele acabou de jogar o celular dela na cara do caralho. Mas o celular virou um avião, meu filho, porque ele tá voando lá e os zumbis tentando pegar ele. Mas até agora o protagonista não mostrou nenhuma habilidade dele em si, né? Porque ele só controla os mutantes, mas ele evoluiu, mas eu não tô vendo nada de diferente. O mutante avançado, que tá ao comando do protagonista, pula e consegue pegar o celular. Ele pousa no chão, então provavelmente o protagonista já tinha um plano pra tudo. Ele balança seu cajado, simplesmente mandando o mutante matar todos os zumbis que estão ali. Vai ser fácil assim? Não teve muita diferença não. Agora faz todo sentido. O mutante tá com o celular pro lado, que tá passando música, os zumbis vão pra cima do celular, enquanto isso ele sai metendo estraçalho em todo mundo. O nosso protagonista tá lá só segurando o cajado, vendo a poeira se levantar, né? E a nossa amigona tá ali sem falar nada também. Nesse momento nossa gasosa aparece e a pergunta dela é se o celular dela ainda está funcionando. E é nesse momento que o protagonista vai fazer ela acordar pra realidade, pois ele dá um agarrão no braço dela. Ele puxa ela dizendo pra eles fugirem logo e ela pede pra ele correr mais devagar. Não tem como correr mais devagar, né? É questão de vida ou morte. Vamos parar então no prédio das salas de aula. E a nossa amigona se joga no chão pra querer descansar, né? Também ela correu. E o nosso protagonista tá ali fechando a porta, enquanto nossa amigona fica suspirando bastante. Ofegante, a senhorita Lin agradece ao Subai, dizendo que ele salvou ela mais uma vez. Ela também fala que se não fosse por ele, provavelmente ela nunca teria chegado tão longe. Ajeitando seu cajado, o protagonista fala que não é nada demais, pois ele quer ajuda para encontrar o zumbi avançado e por isso ele vai salvar a vida dela e assim ambos conseguem o que querem. E olha lá os três, fala deles, meus filhos, continuaram viu, pois eles vêm abrir na porta onde estava o nosso protagonista e a nossa amigona. Um deles fala que eles só estão salvos porque os monstros foram embora e diz que se não fosse isso, provavelmente todos eles teriam morrido ali mesmo. E aí o cara repara que a nossa amigona também tá na sala, né? Vamos ver se vai ter alguma treta aqui, que eu gosto de treta. Animado, ele chama pelo nome da nossa gasosa, que tá sem entender nada, e ele comemora dizendo que é muito bom que ela tenha conseguido escapar também, mas só lembrando que foi ele que mandou ela pra cova praticamente. Se não fosse o nosso prota, ela tava ali, né, de pé junto. O miserável do cara tava gritando nossa amigona, fez os zumbis irem pra cima dela no momento crítico da vida dele, né? Que era pra ele ter ido de Vasco, ele botou o zumbi pra ir pra cima de outras pessoas e eles fugiram e agora tá comemorando que ela tá viva, vai entender. Se aproximando da nossa beldade, os caras começam a comemorar que ela havia levado suprimentos, falando que eles estavam salvos, mas eu não entendi, será que ela tava armando pro nosso prota? A galera começa a rodear nossa amigona, que fica sem falar nada, e um deles até abre a mala dizendo que tem bastante coisa, mala, mochila, alguma coisa disso, aquele negócio ali é. Se afastando, a nossa amigona pergunta o que eles estão fazendo, falando que o Subai conseguiu aqueles suprimentos sozinho, e por isso ela não tem direito de distribuí-los por conta própria. O figurante, fazendo uma cara de monstro, chama a atenção da nossa amigona, perguntando se em um momento como aquele faz sentido ela separar o que é dela e o que é deles. Ele também fala que ainda há outros estudantes que precisam muito daqueles suprimentos para sobreviver, pedindo para que ela por favor dê um pouco para eles. O cara de óculos, acalmando a situação, fala que tá bom e pede para eles pararem com aquela discussão, pois ali não era um lugar seguro. Ele diz que eles precisam voltar para a sala de aula primeiro e depois pensar como dividir os suprimentos. Os caras simplesmente querem roubar uma coisa que eles não foram buscar, tá ligado? A menina foi lá sozinha, eu não sei se ela tava fugindo da escola, né, que ela tinha comentado que ela fugiu da escola, mas eles querem aproveitar o suprimento de qualquer jeito. O cara de óculos chama a atenção do protagonista, dizendo que ele pode ir com
eles, falando que afinal de contas, quanto mais pessoas, melhor. Mas eu não acho isso não, né? Que você tá no apocalipse zumbi. Aí quando começar a fuga, meus irmãos, a galera vai querer te jogar lá pra poder fugir. Ainda mais que como vai estar um grupo grande, vai acabar atraindo a atenção de zumbis. E aí vai ser horrível pra fugir. Ainda mais se for aqueles avançados, né? Mas voltando pra história, a galera começa a andar em direção à sala de aula. Enquanto eles caminham pelo corredor, o protagonista repara que não tem zumbi nenhum, não tem nenhum monstro, não tem nada, sinal de nada. O corredor tá simplesmente limpo e vazio. Com vergonha, a nossa gasosa chama a atenção do protagonista pedindo desculpa, falando que ele não deve se preocupar, pois ela não vai deixar que peguem seus suprimentos. E o protagonista não tá nem aí, só fazendo uma cara de deboche. Ele fala que tá tudo bem e diz que seu único objetivo ali é encontrar o zumbi avançado que ela havia mencionado, perguntando como ela pode garantir que eles vão obedecer ela. Sorrindo, nossa amigona manda ele não se preocupar, falando que entre os sobreviventes há muitos professores e por isso os alunos não ousariam causar problema. Ele solta uma risadinha falando que é bom que eles não ousem. A nossa amigona tá lá no canto sorrindo, né? E eu não sei se ela tá na maldade, mas eu acho que ela tá na maldade. Não, não tá na maldade não. É muito tranquila pra tá na maldade. Enquanto eles conversam lá atrás, os outros alunos ficam só observando. E eu acho que eles sim estão na maldade, porque dá pra perceber que os caras não estão olhando com a carinha boa, não. O Calvão, sussurrando, diz que viu claramente que a bolsa estava cheia de comida, falando que com aqueles suprimentos eles conseguiam se virar por pelo menos um mês até o resgate chegar. Eu tô falando que eles estão na maldade, tá todo mundo reparando no que o Calvão tá falando. Aquele cara nervoso lá do começo fala que ele sabe e que ele também viu, mas pergunta se será que a nossa gasosa vai concordar com eles, perguntando qual é a desse tal de Subai. E você vai descobrir daqui a pouco que o nosso protagonista não perdoa ninguém. O cara de óculos então começa a coringar, colocando a mão no óculos e sorrindo. Eu tô falando, velho, esses caras que tem síndrome de protagonista tem que se lascar mesmo, tem que tomar porrada, tomar cascudo. O cara de óculos ainda sorrindo, fala que isso não importa, dizendo que agora eles estão no território deles, questionando se eles acham mesmo que ele vai poder recusar. O Calvão fala que se eles cooperarem direito, eles podem até pensar em deixar eles com alguma coisa, caso ao contrário, eles vão se livrar dos dois. Opa, eu tô falando que esses caras estão na maldade, vai todo mundo morrer. O protagonista vai botar todo mundo pra passear no stand, no start das mil almas. Stand, start, sei lá, meu irmão, já esqueci o nome da arma já, mas eu tenho certeza que o protagonista vai falar daqui a pouco. Eles chegam na sala de aula e o irritadinho começa a bater na porta, se apresentando como Lin Min Chuan, dizendo que eles voltaram com os suprimentos, mas eles nem foram buscar, eles não conseguiram nem sair da frente da escola. Uma garota ou uma professora, sei lá o que é aquilo ali, mas tem uma carinha de velha, diz que eles finalmente voltaram, dando graças a Deus, perguntando onde está o suprimento. E eles só querem saber disso mesmo, de comida. Todo mundo entra na sala e a galera lá já tá praticamente morto-vivo, né? Porque tá todo mundo esquelético ali, então acho que eles ficaram ali por um tempo, né? Considerável. O protagonista, reparando na galera, se pergunta se aqueles ali são sobreviventes, questionando como será que eles conseguiram sobreviver até aquele momento, dizendo que isso significa que não tem zumbis por ali há muito tempo, questionando como eles conseguiram fazer aquilo. O cara de óculos então manda nossa amigona distribuir logo os suprimentos para todos, falando que eles já estão sem comer há mais de 3 dias. Soltando um suspiro, ela simplesmente fala que tudo bem. Eu achei que ela não tava na maldade, mas eu vou continuar lendo pra me ter certeza, né? Pra mim não falar merda. E nesse quadro dos deuses, ela fala que vai deixar avisado desde já que no máximo que ela pode dar é só metade, pois a outra metade pertence ao Subai, então ninguém pode tocar. E que quadro bom, desenhista. O cara irritado se aproxima, perguntando pra que o protagonista precisa de tantos suprimentos, falando que se for o caso, ele pode simplesmente pagar por todos os suprimentos. Mas pagar por quê, né, meu filho? É um apocalipse. Se aproximando do protagonista, ele manda ele ficar tranquilo, pois se for o caso, ele paga 10 vezes o preço do mercado, dizendo que o protagonista não vai se importar. É um ar de ameaça, sorrindo, e eu já sei que vem alguma coisa por aí. O protagonista simplesmente fala que não tem objeções, e abaixando, o irritadinho fala que o protagonista é um cara esperto por não querer discutir com ele, dizendo que vai ver os suprimentos agora. Mas nesse momento, do nada aparece só um negocinho no pescoço dele, ele se pergunta o que é aquilo. Todo gigacheiro, o protagonista havia invocado o seu mutante, falando que ele não tem objeção, mas o seu mutante tem, enquanto o mutante segura no pescoço do irritadinho. Vamos ver se ele é irritado agora, esquentado, vai fazer o quê? A galera começa a correr, perguntando de onde havia saído aquele monstro, e o outro fala que deve ter sido o Lin Min Chuan e o grupo dele que levaram o monstro até ali, dizendo que eles avisaram pra não abrir a porta. Os figurantes que já estão lá no fundo da sala diz que não, eles não levaram o monstro até ali, dizendo que parece que o cara que estava do lado da nossa beldade que criou aquele monstro. Se aproximando do irritadinho, o protagonista pergunta se não havia sido ele, e agora eu quero saber o que foi que ele fez também. Segurando pela gola da camisa do cara, o protagonista diz que ele matou 2 zumbis e ainda acha que tem direito a pegar seus suprimentos assim. O irritadinho começa a chamar o cara de irmão, né, o nosso prota, dizendo que não, pedindo pra eles conversar por favor, pois não era a intenção dele, e agora virou uma galinha, vai fazer cocoricó. Nosso prota que tá poucas ideias, simplesmente lança o cara pra trás, e como o prota tá evoluído, né, ele tem mais força do que um ser humano normal, e ele
ele vem de lá pra cá e dá um pisão na barriga do cara, fazendo o cara cuspir sangue, soltando um sorriso. Enquanto pisa na cabeça do cara, o protagonista manda ele dizer se ele deve te matar, falando que deve levar a alma dele pra compensar sua perda. Mas protagonista, você não perdeu nada porque ninguém pegou seus suprimentos. Enquanto tá sendo pisoteado pelo protagonista, ele começa a chamar seus amigos, pedindo pra, por favor, eles ajudarem ele a implorar por perdão, dizendo que eles planejaram aquilo tudo junto e agora ele tá sofrendo sozinho. O Calvão diz pro Subai que a briga por causa dos suprimentos foi tudo ideia do cara que tava sendo pisoteado, dizendo que eles não sabiam de nada. E o de óculos concorda, dizendo que o culpado foi ele e dizendo que ele que deve pagar, falando pra ele ser generoso e deixar eles irem, pois ele não tem nada a ver. Tá vendo? Se lascou. Nesse momento, o Irritadinho reparou que a vida não é um morango e ele falou que lutou por suprimentos para todos eles e é assim que eles te tratam, chamando eles de desgraçado, dizendo que tá entregando eles só pra agradar a nossa amigona e esse cara, que no caso é o nosso prota. Chamando a atenção da nossa beldade, ele pede pra que por favor ela te ajude, dizendo que sabe que errou, mas ele não quer mais os suprimentos e por isso agora ele só pede o perdão. Enquanto isso, nossa beldade tá ali jogada no chão, toda desolada, sem saber o que fazer, mas ela também só se mete no meio das confusão, tá ligado? Ela nem, sei lá, ela não interage, não faz nada, ela só se mete na confusão. Nesse momento, o protagonista olha pra ela com a cara de psicopata, questionando na sua mente o que será que ela vai fazer, dizendo que sua discípula impiedosa jamais perdoaria aquele cara. Nesse momento, a nossa beldade simplesmente respira e solta um suspiro e eu acho que, eu não sei, toda lindona fazendo uma carinha de birra. Mentira, ela tá normal, mostrando seu respeito, ela chama a atenção do protagonista, dizendo que sabe que o seu amigo errou, mas espera que dessa vez ele possa perdoá-lo. Ela fala que isso é pelo bem de todos e diz também que pode deixar que eles fiquem com a sua parte e que ninguém vai tocar na parte dele, e isso ela promete. Olhando fixadamente pra nossa amigona, ele fala que esse jeito não combina com ela, dizendo que talvez ela só se pareça com a sua aluna no final das contas, falando que nesse caso não há motivo pra mantê-la do seu lado por mais tempo. E que quadrinho bom, cheio de abundância, mostra, sabe, assim, muitos detalhes magníficos, o desenhista é muito detalhista e é isso, vamos seguir. O protagonista tira o pé de cima do otário, que era o figurante que tava ali, dizendo que tá bom então. Chamando o seu monstro de volta, ele fala que então o acordo com ela tava encerrado, dizendo que ela encontrou seus companheiros, então agora é a hora dele se despedir, falando que ele vai procurar pelo zumbi avançado sozinho, enquanto nossa amigona fica ali sem entender nada. Nesse momento, nossa amigona simplesmente pega no braço do protagonista, pedindo pra ele esperar um pouco, se levantando, enquanto segura o protagonista, ela fala pro Subai que talvez ela saiba onde o monstro que ele está procurando está, e o protagonista pergunta se ela viu ele pessoalmente. Ficando tensa, ela diz que não, mas ela diz que sentiu algo estranho na escola, falando que a aura que aquela coisa emanava te deixou apavorada. Nesse momento, nosso protagonista se vira olhando fixamente pra nossa amigona e ela fala que não sabe se é o zumbi avançado que ele estava procurando. Lembrando da sua aprendiz, ele se pergunta se aquilo era uma constituição espiritual inata, falando que a constituição especial é capaz de sentir o poder espiritual e que não existe ninguém no mundo inteiro com essa habilidade além da sua aprendiz. Olhando pra nossa beldade, ele fala que aquela mulher realmente é estranha, perguntando se será que realmente é a sua aluna que reencarnou naquele corpo ou naquele mundo. E essa obra tá me passando a sensação que tudo que tá acontecendo nesse mundo é culpa do protagonista, porque quando ele usou aquele poder lá, ele causou uma explosão tão grande que eu não sei, né, mano, já que ele tava perto de alcançar o pico da imortalidade, eu acho que, não sei, deve ter mexido nos mundos. Vamos então para no mundo original da cultivação. Naquele mundo lá cheio de montanhas, aparece então nossa amigona em um templo entregando uma coisa para o protagonista, dizendo que era o que ele queria, questionando se agora ele pode te aceitar como uma discípula. Então o protagonista pega, eu achei que era um chifre, mas na verdade parece uma erva. Analisando a erva, o protagonista manda ela dizer como ela havia conseguido encontrar aquela erva. De repente a nossa amigona junta suas mãos e começa a segurar no seu respeito, e é muito grande, é muito respeito pra gente, galera. Se ajoelhando, ela fala que nasceu com a habilidade de rastrear e capturar auras, e ela também diz que de agora em diante ela será a espada nas mãos do protagonista e jamais irá o decepcionar, e ela tava tentando matar ele, colocando a mão no ombro da nossa amigona, que fica surpresa. Ele fala que muito bem, dizendo que a partir daquele dia ela agora era sua segunda discípula. Ele também fala pra nossa beldade que com seu corpo espiritual inato, suas conquistas no futuro com certeza serão iguais a dele. Então o protagonista tá dizendo que ela tem muito potencial. De quebra, ela fala que sua vida foi salva pelo nosso protagonista e diz que ela jamais ousaria sonhar em superá-lo, dizendo que só espera poder servi-lo e ajudá-lo com o que ele precisar. Então eu acho que ela já era apaixonada por ele, isso sim. Nosso protagonista então se aproxima do rosto da nossa amigona e ela faz uma cara de trouxa. O cara era bonitão na vida passada, viu? Ele pega no lábio dela e será que ele vai dar um de atacante, porque nossa verdade ficou corada e ela não parece aquela menina lá do começo não, que tava tentando matar ele jogando umas técnicas boladas de espada e trovão. Enquanto segura o rosto da nossa amigona, ele pergunta se ela ainda tá chamando ele de sênior, e toda corada e com vergonha ela chama ele de mestre. Voltando para a realidade, o protagonista fala que agora, mesmo
mesmo sem saber o motivo exato, parece que essa garota havia perdido as memórias do passado. Com sua cara de psicopata, ele fala que isso não é desculpa pra não mandá-la direto para o inferno. Então eu acho que o protagonista se decidiu, mas ele não vai fazer isso não, ele não é doido. Levantando sua mão, ele fala em seus pensamentos pra sua discípula ir até ele, dizendo pra ele entrar no seu start das 10.000 almas por um tempinho, e eu acho que ele vai fazer isso mesmo. Ainda em seus pensamentos, ele manda ela se tornar sua escrava e sofrer eternamente a dor do refinamento da alma. Mas nesse momento, nossa amigona vem de lá pra cá e simplesmente segura a mão dele, cortando seus pensamentos. Assustada, ela chama pelo Subai, dizendo pra ele por favor acreditar nela, dizendo que aquele monstro está realmente indo pra lá. Ela também fala que eles precisam sair dali agora ou vai ser tarde demais, então eu acho que o monstro tá indo em direção à sala que eles estão. Faz sentido não ter nenhum zumbi quando eles chegaram lá, né, já que tem um monstro avançado ali. Mas nesse momento ela cortou os pensamentos do protagonista e ele fica sem palavras olhando pra nossa amigona, e foi até um momento fofinho esse daqui. O cara começa a coringar e soltar um sorrisinho, mas do nada ele começa a coringar muito alto, colocando a mão na cabeça, e até a galera que tá em volta dele fica assustada. Olhando pra nossa beldade, ele pensa que isso era uma droga, falando que ele quase matou a garota à toa, dizendo que afinal de contas ela tem um corpo espiritual inato, que é uma constituição raríssima naquele mundo. Aí em seus pensamentos ele fala que se mandar ela de Vasco naquele momento seria um desperdício absurdo. Ele pensa que ao invés de mandar ela de Vasco logo, seria melhor usar ela como peça de tabuleiro até extrair cada gota de valor que ela tiver. Ele pensa que quando ela não tiver mais utilidade, claro que não vai desperdiçá-la, falando que sempre vai haver um lugar pra ela no start das 10.000 almas. Nesse momento, do lado de fora da escola, aparece um pé verde que é do Incrível Hulk. Mentira, brincadeira, não sei nem que porra é isso aqui. Aparece então um monstro meio largato, falando que é ali onde estava aquela energia espiritual estranha. O monstro largato pensa que ainda bem que ele teve sorte, pois se ele não encontrar mais energia espiritual, cedo ou tarde ele vai acabar virando um daqueles monstros morto-vivo. Ele se prepara pra pular, falando que então é bom que aquilo não te decepcione. Aquilo, tomara que seja o nosso protagonista. Vai rolar uma paulada sincera agora. Nesse momento, ele dá um salto tão brutal que destrói o chão inteiro. E aí ele quebra a parede, entrando na sala de aula onde tava a galera. Nosso protagonista então repara, falando que aquele tal zumbi avançado que a Linkil mencionou, na verdade é uma cobra demoníaca mutante, falando que não, dizendo que tem algo de errado com aquele bicho, pois ele te parecia muito familiar. O povo começa a correr, falando que é uma droga, dizendo que agora tem outro monstro, e dizendo que aí vai ficar pensando em vez de correr, mandando todo mundo correr, senão vai geral morrer, né? E é o mais sensato a se fazer, né? Geral tem que correr. Nesse momento, como a gente já sabe que a vida não é um morango, os caras começam a tentar abrir a porta, mas a porta não abre. Por que não abre, não sabemos, mas ela não abre, então vai todo mundo de Vasco. Mentira, nosso plota tá ali. Nesse momento, nossa amigona aponta pra cobrona, não, cobrona não, pra largata gigante verde, né? Falando pro Subai que era aquela coisa que ela tinha visto antes no lago artificial, dizendo que a aura é a mesma e não tem erro, falando que aquele é o zumbi avançado que ele tava procurando. Mas minha amiga, esse aí não é um zumbi não, é uma largatixa gigante verde. Nesse momento, o protagonista fala que não pode ser em seus pensamentos. Ele fala que aquela coisa tem energia espiritual, dizendo que isso ali não é um zumbi mutante, na verdade é uma besta demoníaca do mundo da cultivação. E eu falei que ele mexeu nos dois mundos. De quebra, o protagonista pergunta o que aquele monstro estava fazendo naquele lugar. E eu acho que o protagonista era tão forte, mas tão forte, que ele abalou, tipo, a existência dos mundos, não sei. Ou todo mundo morreu ali quando ele explodiu, e aí eles reencarnaram. Nesse momento, o Largatão vem se aproximando, falando que mesmo sem energia espiritual, esse lugar é cheio dessas criaturas nojentas, nem humana e nem fantasma, falando que ainda assim esse lugar é muito mais divertido que aquele maldito mundo de cultivação. Pegando um dos alunos, ele fala que ali ele pode devorar humanos à vontade, não tem cultivador nenhum pra atrapalhar, falando que isso é uma maravilha, e comemorando, né? Até o bichão tá comemorando que tem iFood grátis lá, covardia, hein? A Titanoboa, a versão feia, começa a levar o aluno pra sua boca, enquanto o aluno grita dizendo que ele não quer ir de Vasco, pedindo pra alguém ajudar ele. Todo mundo fica com medo, assustado, né? Mas alguém dá uma paulada nesse bicho aí, rapaz, ele só é gigante só. Do nada aparece uma professora linda, maravilhosa, cheia de curvas, chamando a atenção do protagonista, perguntando se ele poderia, por favor, salvar os seus alunos, dizendo que desde que eles não se machuquem, ela faz qualquer coisa. Nosso protagonista então faz uma cara séria, encara a professora e fala que primeiro não sabe se conseguiria vencer, e diz que segundo, a vida e a morte deles não tem nada a ver com ele também. Nossa amigona fala que se for questão de dinheiro, ela paga, e paga o quanto ele quiser e faz o que ele quiser também, dizendo que ele só deve proteger os seus alunos, e o protagonista se desculpa falando que não se interessa por esse tipo de coisa. De quebra, ele manda ela relaxar, dizendo que depois que todos eles forem de Vasco, ele vai levar a alma deles com ele. E nesse momento, o Largatão, filho da mãe, mete-lhe o aluno pra dentro, mandando ele de Vasco, né, que ele faz isso mesmo. E aí, nesse momento, lá de trás, vem um mutante avançado do protagonista, e o cara repara que tem alguma coisa atrás. O cara, no caso, é essa cobrona gigante aí. Mas como ele reparou e era tarde demais, o mutante do protagonista simplesmente dá uma lapada na cabeça dele. Mas é o que? Já matou? Ficou tudo preto e branco aqui? Foi só uma lapadinha só? E aí não tem graça, né? Que negócio de zumbi avançado é esse aí? Que zumbi o quê? Que mutante avançado é esse aí? Que não tem merda nenhuma, não faz merda nenhuma. Rapaz, eu acho que já mandou de Vasco, porque o cara caiu aqui feito um merda aqui na sala. E que sala grande também, né? A sala era pequenininha, mas a sala cabe um monstro desse tamanho aí. Meu amigo, não tô entendendo mais nada. Aqui eles perderam a noção de
tamanho dessa aura. E o monstro do protagonista vem de lá pra cá e faz um pouso de super-herói nas costas do mutante. E esse carinha aqui também foi a melhor coisa que o protagonista ganhou nessa obra até agora. E o monstro do prota vem com sua mão de tesoura pra dar uma lapada na cobrona gigante. Cobrona não, meu filho, pelo amor de Deus, isso é muito... olha ele. Mas como a vida não é um morango, eu sabia que ele não tinha morrido. O Largatão abre os olhos. E nesse momento o Largatão taca sua língua pra trás em direção ao mutante do protagonista. E o cara que é treinado, realmente um oponente digno, pois ele vem do mesmo mundo que o protagonista. Levantando, a besta demoníaca pega o mutante do protagonista com a língua, enquanto o protagonista apenas observa. E a nossa amigona tá ali segurando o protagonista, mostrando o seu nível de abundância acima da média. Olhando para o prota, a besta mutante pensa que isso ali era energia espiritual, dizendo que seu nariz não erra, falando que naquele lugar realmente tem energia espiritual, dizendo quem diria que um lugar daquele seria um cultivador. E você vai tomar uma porrada. Observando o nosso protagonista com a nossa amigona, o cara simplesmente fala que ele é tão fraco que nem dá gosto de lutar. Mas como não pode pensar muito em batalha, o mutante do protagonista simplesmente dá uma lapada na boca do monstro que parte sua língua. Isso deve ter doído pra caralho. E enquanto o monstro volta pra perto do protagonista, o mutante fica lá se contorcendo de dor. E é isso aí, pô, vacilou demais. O protagonista pergunta se então aquele monstro havia ido atrás dele, dizendo que nesse caso ele vai ter que morrer. E é isso aí, o protagonista não perdoa aqui, vai começar uma porradaria sincera, humilde, trocação de nível Free Fire. Enquanto tá tudo destruído, o protagonista pensa que é apenas um monstro no estágio do estabelecimento da fundação, dizendo que no passado esse tipo de monstro nem valeria seu esforço. Mas ele pensa que naquele momento a situação tá complication, pois o seu nível de cultivo ainda está no reino do mais espiritual. E como o nosso prota é um pescotapa, ele olha pra trás se perguntando como ele pode esquecer daquelas pessoas, dizendo que elas também têm utilidade, falando que se ele matar todos ali e refinar suas almas será o suficiente pra ele conseguir um avanço. E o protagonista é um pescotapa mesmo. Ele se vira falando pra galera que infelizmente ele não consegue lidar com aquele monstro agora, então todos eles vão ter que se virar. Soltando um mais, ele fala que se todos estiverem dispostos a se juntar à sua arma das 10.000 almas e ajudarem ele a avançar, então eles terão uma chance. E ele também fala que claro que eles podem recusar, mas nesse caso ele pode ir embora e também ninguém ali conseguiria te impedir, e assim também seu monstro não iria ajudar ele. Ele solta outro mais falando que eles podem escolher, só que a galera tá ali, meu irmão, com tanto medo que eles não conseguem falar nada, tá todo mundo abaixado no canto ali, vendo suas vidas passarem pelos seus olhos. Se virando novamente, o protagonista diz que já que ninguém quer se sacrificar, ele não tem escolha a não ser partir. E a nossa amigona até tenta chamar por ele, mas não vai adiantar mais não. E do Neida vem a professora, aquela professora lá toda linda e maravilhosa, dizendo pra nossa beldade deixar que ela vai. Nossa professora então pede pro protagonista deixar que ela vai se sacrificar, e em troca ela só pede que tire seus alunos dali. A nossa amigona até tenta conversar com ela, só que como vocês sabem, né, ela só existe na aula. A professora então coloca a mão no seu respeito e algo começa a brilhar. E a gente já sabe que a vida do protagonista é um morango, então provavelmente é alguma coisa muito braba pra ele. Ele abre seus olhos perguntando se aquilo era uma pedra espiritual, e se você se lembra, no começo era o que ele queria, uma pedra espiritual. Segurando no colar da professora, ele pergunta pra ela onde ela havia conseguido aquela pedra. Segurando o cristal, ela fala que aquilo foi algo que seu pai encontrou há muitos anos atrás. Ela começa a tirar o colar enquanto faz uma cara triste, mostrando seu respeito, que ela é uma professora de respeito. Ela entrega a pedra para o protagonista, falando que se ele gostar, ele pode ficar com ela, e ela apenas pede para que ele proteja seus alunos. Segurando a joia que tá emanando a energia rosa, o protagonista fala que isso ali de fato é um item do reino imortal, falando que a qualidade dela não é nada comum. Ainda em seus pensamentos, ele fala que o poder espiritual contido naquela pedra não é inferior a de uma pedra espiritual de primeiro grau. Fazendo uma cara séria, ele se pergunta como aquilo foi parar naquele mundo, também dizendo que isso quer dizer que não foi coincidência ele e a sua aluna terem renascido ali. Olhando pra frente, ele fala que se esse for o caso, é bem provável que suas outras discípulas também estejam naquele mundo. O sisteminha notifica dizendo que uma reação com a pedra espiritual foi detectada, questionando se o nosso protagonista gostaria de usá-la. Ele também fala que ao usar pedras espirituais para aprimorar o start das 10.000 almas, também concede benefícios ao anfitrião e aumenta o nível do controle sobre os mortos-vivos. Olhando a notificação do sistema, o prota pensa que nunca imaginou que as pedras espirituais pudessem ser usadas diretamente para fortalecer a sua arma, dizendo que parece que ele vai precisar de muito mais. O protagonista então diz que ele aceita o item, falando que então o contrato está feito, mandando eles ficarem na sala, pois caso eles saiam da vista dele, ele não vai conseguir proteger ninguém, então todos têm que ficar ali na sala de aula. Nesse momento, o mutante, se recuperando, pergunta pro protagonista como ele ousa roubar a presa dele. Se preparando para atacar, o mutante manda ele ir pra cima, falando que ele vai refinar o nosso protagonista em um instante. O que você vai apanhar não tá escrito. O nosso protagonista simplesmente dá ordem para o seu mutante avançado não deixar que aquela besta se aproxime dele. E como o mutante do protagonista é obediente, ele parte pra cima do monstro. Ele desfere um ataque, o monstro se esquiva, né, com facilidade, é só um molejo. O mutante
mutante dá outro ataque e a lagartixa se esquiva de novo enquanto só observa. E finalmente, um mutante otário, né, que é a lagartixa, fala que aquilo era uma piada, se preparando para o contra-ataque. Então ele pega e desfere um golpe fortíssimo na barriga do mutante do protagonista, enquanto o prota tá ali só cultivando de boa. Nesse momento, a cobrona não, pô, a lagartixa repara que o nosso protagonista está avançando de nível. O monstro olha para o nosso prota falando que aquele cara, falando que a aura dele está ficando mais forte, dizendo que ele está avançando de nível e por isso ele precisa acabar com o nosso prota rápido. Ele tá com o mutante do prota na cara do caralho, falando que ele é um inseto maldito. O mutante do prota atravessa o teto da escola, enquanto a cobrona não, a lagartixa manda ele morrer. Meu amigo, o soco da lagartixa foi tão forte que o mutante do protagonista passou aqui na Bahia agora. Comemorando, a lagartixa pergunta pro protagonista pra onde ele vai correr agora que ele não tem mais um mutantezinho protegendo ele. Se preparando pra dar um ataque com suas garras, a lagartixa manda o protagonista ir de vaso. Só que o prota tá calmo, e nesse momento a lagartixa entra em desespero, pois o protagonista simplesmente diz que ele é barulhento demais. Uma energia começa a emanar do protagonista e ele diz que seu start das 10.000 almas precisa de uma besta do estádio da fundação como sacrifício. Sorrindo, ele fala que por isso aquela besta serve perfeitamente. Então a gente já sabe que o cara evoluiu, o bagulho vai ficar doido. Então agora a besta fica sem entender, perguntando o que estava acontecendo, enquanto ele apenas observa o nosso protagonista sem conseguir se mexer. Do Neida vem uma mão gigante e pega no pescoço da lagartixona, né? Eu ia falar da cobra de novo, é brincadeira. E aí aparece o zumbi do nosso protagonista todo gigante, ele grandão, o cara tá gigantesco, falando que ele era uma classe comum e agora ele foi uma classe evoluída. Meu amigo, o cara tá do tamanho do prédio. E quebra, o nosso protagonista também evoluiu do reino do mal espiritual para o reino da fundação. E eles também não explicou o nível de cultivo de poder, mas eu acho que vocês têm mais ou menos a noção de como funciona. Como o protagonista agora tá pra poucas ideias, ele simplesmente manda o seu mutante matar a lagartixona. Obedecendo seu mestre, o mutante simplesmente usa suas garras pra atravessar a lagartixona, que é, meu filho, não deu não, você vai virar sacrifício. E enquanto isso, ela começa a cuspir ketchup e ela fica sem acreditar que ela ia morrer, ia de Vasco, ia conhecer, sei lá o que é que ela ia conhecer. O mutante levanta a lagartixa com uma mão e é isso aí, já foi, né? Ele simplesmente pega, se prepara pra atacar ela como se fosse uma bola. E né, que ele taca o mutante longe como se fosse uma bola mesmo. Eu achei que ele ia partir o mutante no meio, mas não, ele tacou longe. E nesse momento o mutante começa a sair voando e estraçalhando o prédio inteiro. A gente sabe que isso aqui é tudo questão de roteiro e o cara não morreu ainda porque ele simplesmente segura numa parte do prédio. Mas ele é tão grande que não faz sentido, né? Ele tá conseguindo segurar ali, mas tudo bem, vamos seguir o roteiro. O bicho aparece todo acabado, que tem até os ossos para fora, meu filho, cuspindo ketchup. O bicho tá destruído, parece até que ele ficou menor. Voltando pra cima do prédio, ele fala que subestimou aquele cara, dizendo que não imaginou que ele conseguiria avançar durante uma batalha. Perguntando para o protagonista se ele realmente achava que ele tinha ido lutar contra um cultivador sem estar preparado. Ele começa a emanar uma aura verde, mandando sua família ir até ali ajudar ele a matar aqueles humanos. E agora eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Bom, rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu sinto informar que essa obra não tem mais capítulo, pois ela entrou em pausa. Mas, contudo, no próximo vídeo eu vou estar trazendo a continuação da obra do System, minha camarada, para nós. Obrigado a você que assistiu até aqui. Então, se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Não esquece de curtir, comentar alguma coisa e hypar, porque isso ajuda demais a gente aqui. No caso, me ajuda, né? Porque eu faço tudo sozinho. E sem mais enrolação, até o próximo vídeo. Valeu!